Olá, pessoal. Vamos lá no nosso primeiro encontro com a disciplina de Física aplicada na Radiologia. Nós somos o CETEC e vamos começar essa disciplina onde a gente vai precisar trabalhar alguns conceitos da física, aplicar alguns conceitos básicos até chegar aos conceitos de radiologia, tá? Então a gente vai precisar dar uma introdução relacionada ao processo física. E aí a gente aplica essa física no contexto da radiologia. Bom, sou o professor Márcio Rogério, nós somos o CETEC, CETEC Jacobina, Bahia, Brasil, e vamos dar início a essa aula e é só uma de várias aulas que a gente vai ter que falar sobre física. Aos conceitos físicos, muita gente coloca a física como um bicho de sete cabeças, algo que parece ser bastante complicado, né? Na verdade, é até de certa forma complicado, mas se a gente começar a estudar, a gente começar a esmiuçar, a olhar com carinho, a gente vai ver que ela não é nem tanto difícil. E a gente vai começar da parte mais simples, a parte básica. Como a gente vai falar de radiologia a gente vai falar de serviços senoidais com ondas e outros princípios, e a gente vai precisar falar de forças e de energias. Então, a nossa primeira aula que a gente vai falar é sobre força. E quando a gente fala de força, a gente remete às leis de Newton. Tá ok? Então vamos dar início à nossa aula. Bom, quando a gente fala de força, qual é a ideia que a gente tem? Bom, força é algo interno que a gente pratica, né, sobre alguma coisa. Mas quando a gente remete em física, na ciência, em todo o espaço, né? Não vamos só detalhar somente a física, mas vamos falar em todo o espaço. Força é a ideia de empurrar ou puxar um corpo para colocar em movimento. Isso é o nosso conceito de força. Força é todo aquele mecanismo que nós vamos fazer para que um corpo entre em movimento ou para que o corpo deixe de estar em movimento. Tipo, se um corpo ele altera a sua velocidade, ele aumenta a sua velocidade, é porque alguma força está praticando sobre ele. Se essa velocidade será diminuída, é porque também uma força vai estar aplicando sobre ele. Não há força se não tiver movimento. Não há força se não tiver variação de velocidade. Isto no conceito físico, tá? Conceito de força é um mecanismo da física que faz com que os corpos alterem a sua velocidade. E quando eu digo alterar a velocidade, ela pode ser tanto positivamente quanto negativamente. Alterar a velocidade é aumentar a sua velocidade ou diminuir a sua velocidade. Existem outros conceitos também para força. A gente pode relacionar força com deformação. E a gente observa também que quando você deforma, alguma parte daquilo que está sendo deformada, ela entra em movimento. Se ela entra em movimento, acontece um componente de velocidade sobre ele. Por exemplo, a gente tem essa moça com esse aparelho aí de elástico e ela está em repouso. Se ela estica, ou seja, deforma esse material, ela está aplicando uma força sobre ele. E aí você vai perceber que nas extremidades onde ela está puxando, haverá um movimento. E se há movimento, consequentemente, haverá o quê? Uma velocidade. Só que é o seguinte, a gente precisa relacionar força com três situações. Porque força
é uma grandeza vetorial. O que é grandeza vetorial? Quando a gente diz grandezas vetoriais, é porque elas possuem módulo. O que é módulo? Módulo é uma unidade para alguma coisa, é um valor, tá? E quando a gente diz esse valor em módulo, é porque esse valor sempre é positivo. Por exemplo, 5. O módulo é de 5 newton. Newton é a unidade de medida para força, que a gente vai ver a seguir. Qual é o módulo da força? 5 newton. Então, módulo é a unidade de medida para alguma coisa. Sempre positivo. Então, módulo é 5 newton. A gente não pode determinar como menos 5 newton, porque módulo determina para a gente que é um resultado positivo. Então, força ela é uma grandeza vetorial porque ela possui o quê? Módulo. Ela possui também direção. Quais são as direções? As direções a gente pode falar de tal forma: horizontal, vertical e diagonal. A gente não pode esquecer isso nunca, tá? É até importante a gente anotar. Quais são as 3 direções? Horizontal, vertical e diagonal. Direção horizontal, vertical e diagonal. Grandeza vetorial porque tem módulo, direção e sentido. Pera aí, Márcio. E qual a diferença de sentido para direção? O sentido ele vai estar te jogando para algum ponto da direção. Como assim? Se a direção ela é horizontal, o sentido pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se a direção ela é numa vertical, o sentido pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. O sentido é que vai determinar para a gente se é um sentido horário, se é sentido anti-horário, se é direita para esquerda, esquerda para direita, cima para baixo, baixo para cima. A direção, horizontal, vertical e diagonal. E o módulo é o valor unitário de alguma coisa. Ok? Então vamos dar continuidade. Existem sistemas que a gente trabalha com componente de várias forças, tá? Por exemplo, um bloco, onde esse bloco exige 4 cordas puxando, cada um para o seu lado. Então, num sistema que atuam várias forças, a gente vai chamar de força resultante a soma de todas essas forças. Imagina essa esfera, e nessa esfera a gente tem 4 forças, F1, F2, F3 e F4. A força resultante dela, como todas estão no mesmo sentido, estão indo para o lado direito, a gente pode determinar que a força resultante seria a força 1 somado com a força 2, somado com a força 3, somado com a força 4, que dará para a gente uma força resultante. Tá ok? Ótimo. Então, o que é força resultante? É a soma de várias forças que estejam aplicadas em um determinado componente. Tá? Por exemplo, creio que a galera aí conhece cabo de guerra. Aquela brincadeira que é cabo de guerra, onde tem várias pessoas puxando para um lado. Imagina que de um lado esteja 4 pessoas puxando. Então a força resultante seria o quê? A soma dessas 4 forças. Bom, aí a gente tem uma ideia de força. Vamos falar agora das leis de Newton, galera. Vocês lembram que a gente já falou isso na sala de aula, né? Já é um dos nossos primeiros conceitos na sala de aula. As 3 leis fundamentais do movimento, hoje conhecida como as 3 leis de Newton, elas foram publicadas em 1687 na obra Philosophie Naturalis Principia Mathematica. Foi um livro que Isaac Newton
certo? Ele publicou onde foi os seus postulados relacionados com essas três leis fundamentais da natureza, onde essas três leis têm uma imensa importância para os nossos conceitos do dia a dia. Talvez hoje, quando a gente fala desses conceitos de força, é algo bobo, óbvio, simples de entender. Porém, esses conceitos dessas três leis fomentou várias outras leis que vêm ajudando a ciência nos dias de hoje. Quais são essas três leis de Newton? Bom, a primeira lei é o que a gente chama de princípio da inércia. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. O que é a inércia? Algumas pessoas colocam a inércia como um único fato. Está parado, está em repouso. A palavra inércia, na física, ela significa preguiça. Porém, a preguiça é um outro conceito relacionado quando a gente vai se falar aqui. Certo? Olha, observa aí essa charge com Garfield. Até engraçada ela, né? Onde o menino diz, você é preguiçoso. E ele responde, não, estou conduzindo a experiência científica. Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Óbvio, a primeira lei da física, a lei da inércia, ela determina isso. Que o corpo, quando está em repouso, ele tem que permanecer em repouso. Tanto pode ser parado, como pode ser em movimento, certo? Um corpo que está no seu estado inicial, ele vai permanecer no seu estado inicial. Isso é inércia. Se ele está em movimento, ele vai ter que continuar em movimento. Se ele está parado, ele vai ter que continuar parado. Isso é o que se chama de lei da inércia. Um corpo, ele tende a permanecer o seu estado inicial. Ele só vai mudar se uma outra força for aplicada sobre ele. No princípio da inércia, a força resultante ela é igual a zero. Por quê? Porque o corpo ele vai continuar o seu estado. O que é força? Força é aquilo que muda a velocidade dos corpos. Mas, como ele não quer mudar a sua velocidade, então a gente pode determinar que a força resultante é igual a zero. Então, a velocidade em repouso vai ser sempre velocidade em repouso zero. Se a velocidade é diferente de zero, a gente chama de movimento retilíneo uniforme. A gente pode resumir da seguinte forma. Para alterar o vetor velocidade de um corpo, tanto o seu módulo, a gente vai chamar de acelerar ou frear. Quando a gente acelera, a gente aumenta a velocidade. Quando a gente freia, a gente diminui a velocidade. Ou como sua direção, ou seja, fazer uma curva. Quando a gente está dentro de um carro, numa moto e faz uma curva, a gente percebe que a gente dá um tombinho também, né? Então, para alterar a vetor velocidade de um corpo, tanto o seu módulo como sua direção, é necessário a ação de uma força resultante que não seja nula. Tá? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos do princípio da inércia. Observa, a gente tem aí, esse exemplo aí a galera já viu bastante, tem vários tipos de exemplos e esse é um exemplo fácil para a gente entender a inércia. Primeira lei de Newton diz o quê? Um corpo que está parado tende a permanecer parado. Observa que essa moeda em cima do copo, ela está em cima também de um pedaço de papel, né? E essa moeda ela é preguiçosa, ela não quer sair daí. Ela tem preguiça de se mover. Se a gente for tirar esse papel de forma bem devagar, a gente observa que o papel está saindo e a moeda continua no mesmo local. E a gente puxa o papel, ela continua no mesmo local. Por quê?
causa do princípio da inércia. A moeda é preguiçosa, ela não quer entrar em movimento, então ela permanece no seu estado. E depois ela, tibum, ela cai. Por quê? Aí existe uma ação da gravidade, que é uma força externa, existe várias situações. Ela não ia ficar flutuando, né? Aí a gente vai chamar aqui de quê? De efeitos paranormais. Então, se a gente observar aqui, ó, como é que ele vai fazer? A moeda está em cima do papelão, do papel, acredito que seja um papel. E aí, quando ele puxa devagarzinho, ela só vai cair depois de um certo tempo, por causa da ação da gravidade que joga ela para baixo, tá? Olha um outro exemplo que a gente tem aqui. Opa! Tá barbeirando. Observa que a escada que está no caminhão, ela queria continuar o seu movimento. A escada ia continuar o movimento, o caminhão que parou. E a escada foi para frente por quê? Porque ela iria continuar o movimento. Ela tem preguiça de parar. Ela só parou depois, porque ela não ia continuar flutuando, não é isso? Então, a ação da gravidade joga ela para baixo. Vamos refazer? Olha, o caminhão parou, a escada não parou, ela foi parar logo em seguida. Outros exemplos do princípio da inércia. Você está cavalgando e aí o cavalo para, você vai para frente. Os dois estavam em movimento, conjunto, cavalo e o jockey. Só que o cavalo para, mesmo o jockey sabendo que o cavalo vai parar. Contar um segredo para vocês. Existe uma diferença de percepção entre cérebro e corpo de 0,5 segundos. E isso tem uma variação, né? Não é receita pronta que é 0,5 segundos, não. Mas é uma média disso. Que a gente o corpo só obedece à cabeça da gente depois desse intervalo de tempo. Então, mesmo que o jockey sabe que ele vai parar, o corpo ele dá esse tombo para frente. Por quê? Por causa da primeira lei de Newton. Olha outro exemplo aí. O carro, quando ele freia, o motorista ele dá um tombo para frente. Por quê? Porque ele queria continuar o movimento. O carro que quis parar, ele quis continuar o movimento. Aquele mesmo exemplo que quando a gente está no ônibus. Quando você está dentro do ônibus, está parado, e aí o ônibus anda, você faz o quê? Dá um tombo para trás. Porque você queria ficar parado. Você não queria movimentar. Quando o ônibus está movimentando, e aí ele freia bruscamente, você vai para frente. Por quê? Porque você queria continuar o movimento para frente. Você não queria parar. Você é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. Pela primeira lei de Newton, nós somos preguiçosos. Um corpo só entra em movimento se uma força for aplicada sobre ele. E um corpo só entra em repouso se uma força for aplicada sobre ele. Essa tal força que a gente está falando, a gente vai chamar ela de segunda lei de Newton, lei das forças. A razão entre a força resultante e a aceleração resultante sobre o sistema, ela vai ser sempre constante. Vamos pegar o papel, caneta, lápis, cartolina, vamos anotar onde a gente puder essa equação, tá? Que equação é? Força é igual massa vezes aceleração. Feia mais amada. Então lembra, F é igual a m vezes a. Força, FR quer dizer força, m é a massa, tá? A massa do corpo que você está fazendo a força, e A é a aceleração. Mas, Márcio, por que aceleração? Lembra no início que a gente disse que só existe força se tiver variação de velocidade? Então, se um corpo varia a velocidade, consequentemente esse corpo tem aceleração. Então, força resultante é igual massa
vezes a aceleração. E a força resultante e a aceleração, elas são diretamente proporcional. Epa, mas o que é isso diretamente proporcional? Quando a gente diz matematicamente diretamente proporcional, é que quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Força resultante e aceleração são diretamente proporcional. Quer dizer que se a gente aumenta a aceleração, aumenta a força. Se diminui a aceleração, diminui a força. Acontece também com a massa. Vamos lá? No princípio fundamental da dinâmica, a gente já tem a equação, né? A aceleração de um corpo ela é proporcional à força resultante sobre o que ele tem. Então, nós temos a equação aí, onde F é a força resultante, que a gente mede em Newton. Por que em Newton, Márcio? Claro, pelo princípio fundamental da dinâmica, quem fundamentou todo esse processo foi quem? Isaac Newton. Em homenagem a Isaac Newton, Sir Isaac Newton, força é medido em Newton, N de Newton. E a massa em quilograma. Então vamos ficar atento aí. Se a gente pegar alguma questão que vi massas em gramas. Opa, tá errado. Bora transformar a massa para quilogramas. 400 gramas é igual a 0,4 quilogramas. Vamos anotando tudo isso aí, galera. Na próxima aula a gente vai ter algumas situações práticas relacionadas a isso. E a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Vamos lá. E aqui a gente tem o mesmo exemplo de força resultante que a gente viu, né? Já pegou lá de um princípio para que a gente possa conhecer melhor. Para um dado corpo em qualquer instante, a força resultante e a aceleração sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, vamos fazer aqui uns princípios relacionados da seguinte forma. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Observa aqui. Massa, uma massa maior e uma massa menor. Se a gente diminui a massa, a gente diminui a força resultante. Elas variam. Se as massas são iguais, a força resultante vai ser a mesma. Se a massa do outro for maior, a força resultante vai ser maior também. Ok? Tem alguns exemplos aqui para a gente colocar na prática. A toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade e mesma direção, mas sentidos opostos. Isso é o que a gente vai falar da terceira lei de Newton, tá? A gente vai falar nesse instante. As forças de ação e reação sempre atuam em dois corpos distintos. Mas vamos ver aqui uma situação prática, tá? Observa. Um bloco de massa 400 kg está sendo puxado com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força aplicada sobre esse bloco? Bom, aí a gente vai fazer a seguinte resolução. Como é que a gente aplica a equação? Força é igual massa vezes a aceleração. Tá? Estamos pegando aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui para ficar pronto. Olha aqui. Força é igual massa vezes aceleração, não é isso? Pronto. Qual é a massa? 400 newtons. Então, a gente coloca aqui 400 newtons. Massa vezes a aceleração. Quanto a aceleração? 3. Então, massa de 400 vezes a aceleração de 3. 400 vezes 3, a gente vai ter uma força de
1.200 newtons, galera. Simples, simples, fácil, fácil para a gente ter esse conceito. Força é igual a massa de 400 vezes a aceleração de 3, que dá 1.200 newtons. Tem um outro exemplo aqui para a gente praticar. E aqui agora eu vou só inverter as situações. Para puxar um bloco de 900 kg de massa, aplica uma força de 450 newton. Qual a aceleração aplicada sobre esse bloco para tal movimento? Observa que nessa questão a gente já tem a força. O que é que a gente não tem é a aceleração. Ô Márcio, mas a equação não é igual a força? Opa, volta. Pega a canetinha aqui. Massa vezes aceleração? Mas não vai alterar nada. Se a gente tem a força aqui, onde é que a gente vai colocar a força? Nesse ponto, ó. É igual. Qual é a massa? Olha aqui. E o que é que falta pra gente? A aceleração. Fica como? 450 é igual a 900 vezes A. Quem é que a gente quer saber? O valor de A. Então A fica igual a 450 dividido por 900, que dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Epa, rapaz, e aí que eu não entendi agora? Entendeu não, né, gente? Por que é que o 450 é dividido por 900? Pode um número menor dividir por um maior? Claro que pode, gente. O número que está sozinho é quem? O 450. O 900 está acompanhado do A, 900 vezes A. O número que está sozinho vai lá para cima e o outro vai para baixo. 450 dividido por 900, pega na calculadora aí, dá quanto? 0,5 metros por segundo ao quadrado, meus amores. Espera aí, não esquenta os neurônios, porque na próxima aula a gente vai estar fazendo esses cálculos em um quadro, numa folha, e aí vai ficar mais claro para vocês entenderem. Eu estou dando por enquanto só esse princípio básico, mas a gente vai partir para a prática e aí vocês vão entender melhor. Ok? Terceira lei de Newton. Aí eu vou voltar aqui, ó. O que é a terceira lei de Newton? É o princípio... Opa, deixa eu botar aqui que fica melhor. Ação e reação. Essa é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Onde esse princípio determina a seguinte forma: para toda força de ação correspondente, vai corresponder a ele uma força de reação. Aquilo que a gente fala no nosso dia a dia. Olha, para toda ação existe uma reação. Epa, 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 epa. Não é bem assim. Para toda ação, só existe uma reação se tiver a mesma intensidade de força, ou seja, a mesma quantidade de força, tem que ter a mesma direção, mas os sentidos são opostos. A força de ação e de reação sempre vai ser em dois corpos diferentes. Ih, rapaz, bugou minha cabeça. Esse negócio de mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Como assim? Observe o seguinte, a bolinha A vai bater na bolinha B. A força, deixa eu pegar a canetinha. Olha, a força que a bolinha A bate na bolinha B é a mesma força que a bolinha B vai bater na bolinha A. Ou seja, mesma intensidade de força. A bolinha A bateu com a força de 50 Newton na B. A B também bate com a força de 50 Newton com a A. Então, tem que ter a mesma intensidade. Ah, entendi. Mas o que quer dizer a mesma direção? Observe o seguinte, pega a canetinha. Opa! A bolinha A, ela vem na direção horizontal. A B também horizontal. Vixe, que eu fiz isso aí. A vem aqui na horizontal e B na horizontal.
mesma direção, que é horizontal, certo? Todas as duas estão aqui, ó, direção horizontal. Então, intensidade eu já vi, direção eu já vi. Mas sentido oposto, Márcio, o que isso quer dizer, meu velho? Mesma intensidade, mesma direção. Sentido oposto. Observa que a bolinha A, ela vem nesse sentido, esquerda para direita. A B vem no sentido direita para esquerda. Então, enquanto um vem da direita para a esquerda, o outro vem da esquerda para a direita. Então, sentidos opostos. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de terceira lei de Newton, ação e reação. Olha aí esse camarada. Quando ele cabeceia a bola, a cabeça dele vai aqui para essa direção F de baixo, laranja, e a bola vai para F, o vermelho. Um par de ação e reação. Eita, olha o exemplo. Quando esse rapaz, não vamos fazer essas brincadeiras, viu? Dá um soco nesse outro rapaz. Observa que quando ele soca, a mão dele volta para essa linha vermelha. Ela bate e volta. A cabeça dele vai para essa linha azul. Mesma direção, mas sentidos contrários. Olha outro exemplo aqui da bola. Nossa, que isso dói, gente. Deixa eu pegar a canetinha para ficar mais claro. Quando os dois se chocam, a bola ela vem para cá, ó, e o rosto do cara vai para cá. Direção diagonal e sentidos contrários. Tem outros exemplos aqui que vai ficar mais fácil para a gente. Esse aqui é um exemplo também. A gente faz uma força para fazer a moto, faz a força para o lado. Ele está fazendo a força para o lado esquerdo para a moto fazer uma curva, uma força externa contra ele. Mas aqui a gente tem vários outros exemplos. Vamos lembrar que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Observe esse rapaz quando ele está andando. Pega a canetinha que fica melhor. O que quer dizer ação e reação? A ação dele jogar o pé para trás provoca uma reação dele ir para frente. Olha o outro. O foguete. O foguete, a queima do combustível vai aqui para baixo, ó, e o foguete ele vai lá para cima. Olha o rapaz atirando aí, cara. Quando você atira, não sei se vocês já atiraram, a gente recebe um coice. A ação da bala que vai para cá provoca uma reação jogada a ele para trás. Deixa eu citar aqui outros exemplos que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Quando você está remando, não sei se vocês já remaram, você joga o remo para trás para o barco ir para frente. Então a ação de jogar para trás te dá uma reação de ser jogada para frente. Aquele avião a jato que a gente vê na televisão, que televisão que a gente vê no céu, com aquelas fumacinhas jogando para trás. O que é aquilo? Propulsão. Aquela ação daquelas fumaças jogadas para trás provoca uma reação de jogado para frente. Ok, galera? Bom, então a nossa primeira aula é o princípio básico da dinâmica, que são as 3 leis de Newton. Ficamos por aqui até quinta-feira na nossa próxima aula, onde a gente vai ter agora de forma presencial, virtual. É engraçado falar desse jeito, né? Virtualmente, a gente vai estar conversando e a gente pode sanar todas essas dúvidas de uma forma melhor. Tá certo, pessoal? Fique com Deus, tenha um bom dia, até quinta-feira e vamos estudar, gente. Outra coisa importante, vocês estão no caminho certo. Vocês não desistiram, vocês estão persistindo, estão todos no caminho certo, tá?
Vocês vão ter vantagem em cima de muitos outros que ficaram para trás. Muito obrigado pela atenção de vocês. Cheiro no meio do coração e até mais.